Bem-vindo ao canal Obras Colossais. Foi em um contexto singular que começou a ser construída, 15 séculos atrás, uma das cidades mais bonitas do mundo, erguida em um dos cenários mais improváveis. Pode parecer um milagre que a cidade de Veneza exista. E, no entanto, sua rica história, fabulosos palácios construídos entre os séculos 13 e 18, resultou em uma mistura inebriante de estilos bizantino, românico, gótico e renascentista que é insuperável. A construção de Veneza começou no século V d.C. após a queda do Império Romano, quando os refugiados do continente fugiram para as ilhas da Lagoa. Logo, havia tantos deles que precisavam de mais espaço. Foi nesse contexto que começou a ser construída, 15 séculos atrás, uma das cidades mais bonitas do mundo, erguida em um dos cenários mais improváveis. Veneza está localizada em uma laguna, termo da geografia que descreve uma depressão localizada na costa, preenchida por água salobra ou salgada. Ela tem 550 km² de área e 118 ilhas poucos centímetros acima do nível do mar. Os venezianos enterraram um bosque inteiro embaixo d'água para dar sustentação às edificações que se tornariam o legado turístico da cidade. A construção de Veneza começou no século V d.C. após a queda do Império Romano, quando os refugiados do continente fugiram para as ilhas da Lagoa. Logo, havia tantos deles que precisavam de mais espaço. Tudo começou no ano 452, quando habitantes do Nordeste italiano se refugiaram nas ilhas de uma grande lagoa de água doce, à beira do Mar Adriático, para escapar das invasões bárbaras que puseram fim ao Império Romano. Nesse local, parte de uma região chamada Veneto, havia 120 ilhotas, cortadas por 177 canais, e os primeiros moradores ocuparam justamente as áreas secas, de terra firme. Quando as ilhas já estavam completamente tomadas, a cidade começou a avançar sobre as águas. Foram construídas passarelas suspensas ao lado das fachadas e 40 canais deixaram de existir, conforme os moradores foram construindo anexos às suas casas. Os aterros tornaram-se comuns, com os canais ficando cada vez mais estreitos, à medida que a cidade crescia. O crescimento desordenado em aterros revelou-se, inclusive, responsável pelo maior problema que a cidade enfrenta hoje nas enchentes. Essa etapa inicial de construção foi excepcionalmente lenta, devido à dificuldade em firmar fundações em solo tão instável, à escassez de materiais de construção, trazidos de longe, e à incapacidade de manter os trabalhadores fixos nas obras em circunstâncias tão desfavoráveis. No princípio, a cidade foi toda edificada em madeira, com as fundações das casas fincadas entre 2 a 8 metros de profundidade. Alguns séculos depois, as pedras passaram a ser o principal material de construção, utilizadas também, a partir do século X, para forrar as margens dos canais. Essa medida foi especialmente útil para dar maior estabilidade às fundações das casas e facilitar o embarque e o desembarque nos barcos. Até então, esse era o único meio de transporte da população e quase não havia pontes. As raras existentes eram apenas tábuas suspensas sobre pilares, unindo uma ilha a outra. As primeiras pontes feitas de pedra surgiram em 1170, mas até o século XIII a cidade tinha apenas 11 delas. Em 1500, entretanto, já contava com 6 pontos devido à sua posição geográfica estratégica. Veneza lucrou muito com o comércio entre Oriente e Ocidente, tornando-se, a partir do século XIII, a principal potência comercial da Europa. Mas, com a descoberta, por Vasco da Gama, de outra rota de navegação para as Índias, a cidade começou a perder importância e a sofrer derrotas em seguidas guerras. Em 1797, Veneza acabou sendo conquistada por Napoleão e, em 1866, passou a pertencer ao Reino da Itália. Retratada pelo pintor suíço Joseph Inks, a Veneza do século XVI já deixava de ser uma potência comercial para se tornar uma das maiores atrações turísticas do planeta. Assim, os belos palácios venezianos são sustentados na prática por milhares de palafitas invisíveis, encravadas na lama. Apesar de estar debaixo d'água, entretanto, a madeira em todo esse tempo nunca apodreceu. Isso porque os pilares foram completamente submersos. Sem acesso ao ar e, por consequência, ao oxigênio, a madeira não teve contato com bactérias, fungos e outros organismos responsáveis por sua putrefação. Além das características anaeróbicas do lodo que recobriu,
e protegeu. As estacas, as águas da laguna tinham grande concentração de minerais, que foram sendo absorvidos pela madeira até que ela se petrificasse. Essa astuta obra de engenharia foi o que sustentou o conjunto de ilhas que no século VIII se uniram para formar a Sereníssima República de Veneza, que dominou a região do Adriático no período e controlou o comércio entre a Europa e o chamado Crescente Fértil, formado pela Palestina e onde estão hoje países do Oriente Médio como Israel, Kuwait, Líbano. Esse mesmo bosque sepultado segue sustentando sobre a água, apesar das ameaças, essa Veneza com seus templos e palácios que parecem pedaços de encantamento empilhados, como descreveu o poeta inglês Percy Bysshe Shelley. Um patrimônio em risco. O centro histórico de Veneza ocupa hoje uma área de aproximadamente 7,6 km² e é formado por 117 ilhas muito próximas, recortadas por 150 canais. Devido aos crescentes custos de moradia, inundações frequentes e envelhecimento da população, o número de moradores caiu pela metade nos últimos 40 anos, são 62 mil, atualmente. Se continuar nesse ritmo, especialistas estimam que até 2030 Veneza seja uma cidade ocupada exclusivamente por turistas, 50 mil visitam a cidade diariamente. Veneza tem 409 pontes. A do Rialto, inaugurada em 1591, foi a primeira a transpor o Canale Grande, que cruza a cidade inteira, e atinge até 106 metros entre uma margem e outra. Atualmente, é proibido construir novas pontes e edificações no centro histórico, para preservar a antiga estrutura da cidade. Embora hoje seja possível cruzar a cidade a pé, carros, bicicletas, skates e afins são proibidos, os venezianos ainda dependem muito das embarcações como meio de transporte. Além das tradicionais gondolas, circulam pelos canais barcos particulares a motor ou a remo e o vaporeto, uma espécie de ônibus aquático. Enchentes são comuns na cidade, principalmente nos últimos 100 anos, em que a cidade afundou quase 23 centímetros, em 7,5 centímetros em função da elevação do nível das águas e mais de 15 centímetros em razão da compressão natural do solo somada à exploração de poços artesianos. Quando a maré sobe mais de 80 centímetros, locais mais baixos, como a Praça San Marco, alagam. Veneza, um lugar que surgiu do improvável, com sua beleza impar, continuará por muitos anos a ser refém do mar Adriático.